todos juntos nessa hora, mesmo de longe vamos nos ver. Você que está triste por dentro e que sofre por medo de não conseguir conter seu coração, lembre que eu estou aqui e que é só me pedir para afastar a solidão. É só me dizer que devo fazer. Vamos juntar as mãos e pro Cristo orar. Ó nossa Mãe Santa, vem nos confortar e acalmar essa dor, vem nos consolar. Lembro que Ele veio dizer: Ele é o caminho, só basta crer. Tudo parece ruim, mas nunca afasto o Cristo de mim. O mundo não vai perecer, tudo vai passar e logo a gente vai se ver. E se abre, é só me dizer que devo fazer, nos juntar as mãos e pro Cristo orar. Ó nossa Mãe Santa, vem nos confortar e acalma nossa dor, vem nos consolar. O senante não esquece seu irmão, ele pensa nele na oração. Jesus Cristo é luz, ele que nos conduz, guarda no teu coração. Turururu, 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 turururu. Não te sinta sozinho, ouça agora com carinho tudo que temos pra dizer. E não demora, todos juntos nessa hora, mesmo de longe vamos nos ver. Você que está triste por dentro e que sofre por medo de não conseguir conter seu coração, lembre que eu estou aqui e que é só me pedir para afastar a solidão. É só me dizer que devo fazer. Vamos juntar as mãos e pro Cristo orar. Ó nossa Mãe Santa, vem nos confortar e acalmar essa dor, vem nos consolar. Lembro que Ele veio dizer: Ele é o caminho, só basta crer. Tudo parece ruim, mas nunca afasto o Cristo de mim. O mundo não vai perecer, tudo vai passar e logo a gente vai se ver. E se abre, é só me dizer que devo fazer, nos juntar as mãos e pro Cristo orar. Ó nossa Mãe Santa, vem nos confortar e acalma nossa dor, vem nos consolar. O senante não esquece seu irmão, ele pensa nele na oração. Jesus Cristo é luz, ele que nos conduz, guarda no teu coração. Turururu, 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 turururu. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar um oizinho aí para mim nos comentários para me ver quem é que tá aí já. Nessa noite especial. Botei até um batonzinho para ver vocês, olha só. Não podia perder a chance, né, de tá toda linda. A pessoa nunca sai de casa. Quando sai, bota a máscara. Quando que vai usar um batom? Quando vai ver vocês, né? Vamos lá, vamos dar boa noite aí para mim, vamos ver quem é que tá aí.
Vamos lá. Vamos ver quem é que tá aí. Juliana Farias, Daniela Domingues. Boa noite, meninas. Carolzinha. Deixa eu ver quem mais. Entrem na página do Arc, pessoal. Lá vocês conseguem comentar tudo direitinho para mim conseguir ver os comentários de todo mundo, tá bom? Compartilhem a live, manda aí para aquele amigo que precisa assistir essa live. Mandem para todos os nossos amigos cenantes e não cenantes. Chimarrão, quem é que tá tomando aí? Vou encher mais um chima aqui. Enquanto a gente aguarda esse pessoal chegar. Olha aí, botei uma florzinha para Nossa Senhora, amarela, para representar a nossa noite, o nosso mês, né? Boa noite, Guilherme. Anderson, Adriano, boa noite. Caissara, querida, beijos. Isabel. James, amado. Carol. Diva. Márcia. Bom, pessoal, acho que o pessoal vai chegando aí, vai entrando. Jéssica, Hilda. Coisa boa ver vocês. Que saudade. Sheilinha, meu amor. Rosângela. A Dani, Fernanda. Vamos lá então, né, pessoal? A gente está aqui nessa noite reunidos, então numa live diferente, né? Nossa primeira live a nível arquidiocesano. Para quem não lembra, né? Agora os nossos vicariatos estão unidos, né? Somos um só. Lembram na missa dos 45 anos antes da pandemia chegar? Que a gente assinou o documento lá na missa? Ó, a Grazi chegando. Então, esse momento é o primeiro momento em que a gente vai estar aí todos juntos, todos unidos, né? E um momento muito especial, não só para o nosso movimento, né? Mas para o mundo inteiro. Então, coisa boa ter vocês todos juntos aí. Matheus chegando, olha aí, ó, coisa linda. Continuem compartilhando aí, pessoal, para nossa live. Mandem para os seus amigos aí para nós conseguir atingir o maior número de pessoas, tá bom? Bom, vamos dar início, então, ao nosso bate-papo aqui de hoje, tá? Você sabe como surgiu a campanha do Setembro Amarelo? Tudo começou, então, com um jovem americano de 17 anos. Mike era um adolescente alegre, expansivo e de fácil amizade. Tinha habilidades mecânicas,
o que lhe permitia ajudar a todos que precisavam na sua comunidade. O seu legado começou quando ele, mesmo sem ter idade para dirigir, comprou e se dedicou muito na reforma e na restauração, né, de um Ford Mustang. Reformado, Mike pintou o Mustang de amarelo e assim começou a ficar conhecido como Mike das Mustangs, porque ele não parou por ali. Mas Mike sofria de um mal escondido e ele acabou por tirar a própria vida. Ele foi encontrado por seus pais em frente à sua casa e dentro do seu Mustang amarelo. Impactados, a família e os amigos se uniram para espalhar palavras de ajuda pela comunidade. E aí eles tiveram uma ideia. Eles escreveram 500 pequenos bilhetes e deixaram em uma caixa no funeral do Mike, com uma simples mensagem. No bilhete dizia assim: este cartão carrega a mensagem de que existem pessoas que se importam e podem ajudar. Você está precisando e não sabe como pedir ajuda? Entregue esse cartão a um médico, um terapeuta, um psicólogo, um professor, um amigo ou um parente e diga: eu preciso de ajuda. Em apenas 3 semanas, eles receberam a notícia de que já estavam aparecendo pessoas precisando de ajuda e usando o bilhete. E a campanha se espalhou naturalmente. Isso aconteceu em dia 8 de setembro de 1994. Mike tirou a própria vida, assim como uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Se nós divulgarmos que 90% dos suicídios podem ser evitados com atenção, conversa aberta, muitas vidas podem ser salvas. Então, vamos falar sobre esse assunto abertamente. Hoje é para isso que a gente está aqui. E para isso, então, eu queria convidar os nossos convidados da noite, né? Para partilhar algumas perguntas que a gente tem para dar um norte sobre o nosso assunto, a nossa noite de Setembro Amarelo. Então, eu queria chamar com muito carinho a Thaís, do Vicariato de Canoas, do Vicariato de Gravataí, perdão, Senante, psicóloga e mãe da Alice, do Davi e da Luísa, que está chegando aí, né? Seja bem-vinda, Thaís. Chamar o Eric, do Vicariato de Porto Alegre, Senante, estudante de psicologia e militar. Seja bem-vindo, Eric. Queria chamar, então, a Priscila, do Vicariato de Canoas, Senante, enfermeira e mãe do Bento. Oi, Pri, seja bem-vinda. Olá. Olá, Que alegria ter os 3 vicariatos juntos, enfim. Principalmente, né, para falar sobre um assunto tão importante e tão tenso às vezes, né, que as pessoas têm até medo de comentar e de falar. Então, vamos juntos pela vida hoje. Cuidar-se é a melhor maneira de prevenir. Pode dar boa noite aí para o pessoal, quem quiser abrir o áudio primeiro aí para dar um oizinho. Acho que pode começar por mim, então. Boa noite, gente. Foi um prazer e é uma honra estar com vocês e junto com essas mulheres maravilhosas, essas mães maravilhosas. Então, vai ser um prazer debater sobre esse assunto, que é tão pouco dito, mas muito necessário.
Então, acho que era isso. Pode ser eu agora, então, meninas? Menino. Bom, então, assim como o Eric, né, é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Sempre que eu posso, sempre que possível, me coloco à disposição, né? Sei que o meu chamado para a profissão tinha algo muito maior, né, por ser percebido por mim. E hoje eu entendo, assim, que realmente é um chamado, assim como sou cenante, como sou católica, né, e como sou esposa, então também fui chamada a essa vocação. Sinto que a minha profissão também está aí para ajudar quem eu posso, né? Então, sempre que possível, eu coloco à disposição. É um prazer estar com vocês. Espero que seja uma noite agradável, apesar de ser um tema um pouco pesado, assim, né? Não tanto comentado, mas muito, muito importante para a gente debater ele. Certo? Boa noite, gente. Uma alegria estar podendo participar desse momento, desse encontro, né, da Arquidiocese, dos 13 vicariatos. Muito feliz com o convite. Assim, eu acho que a profissão da gente é muito mais do que só lá dentro do nosso espaço de trabalho. Eu acho que sempre que a gente tem oportunidade, que a gente é chamado, né, a gente cristão tem isso muito forte, e sempre que a gente é chamado, a gente precisa também está respondendo aí a esse chamado que vem para a gente, né, para falar sobre esse assunto, que é pesado, mas a gente precisa ter muita consciência disso, a gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam estar atentas, né? Acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, mas A Pri deu uma travadinha agora. assim como a gente A internet é muito boa quando funciona, né? Como enfermeira, a gente fala muito sobre as pessoas têm que... Vamos dar início, então. Acho que enquanto a Pri vai resolvendo ali a internet dela, daqui a pouquinho ela volta. Vamos dar início, então, né, às nossas perguntas. E para começar, né, eu acho que não tem como a gente fugir disso, acho que é o principal, né? O que mais causa, eu acho que depois a Thaís e eles podem, o Eric, a Pri podem explicar melhor sobre isso, mas eu acho que a gente pode começar explicando o que é a depressão. Podemos? Quer que eu fale já? Pode iniciar, Thaís. Então tá, vamos lá. Deixa eu só esclarecer um pouquinho, né? Já que a Kelly falou do batom vermelho dela, não, né, que eu não esteja assim emocionada de estar online com vocês todos, mas toda essa make produzida também não é sempre, né? É que hoje eu fiz o ensaio de gestante, então aproveitei a maquiagem da tarde e emendei a minha noite aqui, né? Então vamos aparecer bonita, que estou bem feliz com isso também. Mas vamos lá. Depressão. Depressão é um transtorno, né? Um transtorno mental, logo ali é uma doença e logo pode ser tratada. Então, assim, por muitos anos ficou-se o tabu de que quem tinha depressão tinha para o resto da vida, né? Então, assim, inclusive os mais antigos ainda passaram por anos e anos de tratamento. Tem senhoras e senhores que tomam remédio há muitos anos. E isso vindo de uma crença completamente incorreta, né? E o fato da gente poder abordar esses assuntos hoje nos acalenta pelo fato de poder proporcionar uma
saúde para essas pessoas, né? Para restabelecer a saúde dessas pessoas. Então, assim, o que é legal a gente saber, então, se é um transtorno, se tem tratamento e, principalmente, ela tem, sim, cura, tá? O que é a depressão? Eu brinco quando eu faço essa palestra com os jovens, pergunto para eles se eles sabem o que é azia. A maioria diz que sim, levanta o braço que sim, e dá um monte de justificativa, né, do que é a azia. E aí eu pergunto, quando vocês, alguém fala para vocês que está com azia, vocês costumam duvidar? Geralmente não, né? Mesmo que a pessoa nunca tenha tido azia, sabe o que é. Então, por que é tão difícil quando a gente escuta alguém dizer que está com depressão, acreditar naquela pessoa, né? Ou por que a gente olha de maneira estranha para a pessoa que diz que está em tratamento da depressão? Que é como se fosse uma coisa de outro mundo ainda, infelizmente. Temos muito disso, né? Então, assim, a depressão, ela é muito conhecida pelo seu estado de humor, mas a gente tem que lembrar que são várias coisas que temos que analisar para chegar ao diagnóstico de transtorno depressivo, né? Esse diagnóstico vai ter que ser feito por profissionais da área, né? Então, assim, não basta a gente sofrer alguma perda, né? Estar passando por um momento que realmente é triste na nossa vida, e a gente passa por muitos momentos tristes, e aí dizer, a pessoa está depressiva agora. Por exemplo, por perder um ente querido. Não, é normal estar triste, porque a gente perdeu uma pessoa muito querida. Isso não quer dizer que vai me causar depressão, tá? Isso é importante também a gente salientar, porque no uso comum, isso ficou muito vulgarizado, digamos assim, né? Qualquer tristeza se remete a ser depressivo, né? E a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Então, assim, o estado de humor, claro, é o mais evidente, né? Num transtorno depressivo. Agora que eu vi que tá aparecendo uma bagunça ali atrás de mim. Coisas do home office. Mas então, o estado de humor, sim, que aí tende mais a melancolia, tende a falta de vontade de fazer as coisas, né? A tristeza, sem ter algum motivo forte ou aparente, né? Pode também ter, mas pode não ter. Ou seja, a pessoa pode estar com um trabalho, casada, com filhos, né? Ser católico ou praticante de alguma religião, e mesmo assim sentir-se triste. Não quer dizer, né, que quem não tenha problemas não vá ter também algum tipo de depressão. Então, assim, o humor vai relatar a tristeza mais intensa do que o normal, né? Por mais tempo, essa interferência. A diminuição no prazer, essas coisas é mais fácil de a gente de observar, né? Depois a gente tem a parte dos pensamentos. Então, assim, a autocrítica, ela é muito forte em pessoas depressivas, muito forte. A culpa é muito forte. Por isso que é um tema ainda delicado, porque a pessoa se sente culpada por estar naquela situação, se critica demais por estar vivenciando aquilo. E aí, por isso, demora tanto, às vezes, para pedir ajuda ou para reconhecer que precisa de ajuda, né? Também temos os sintomas físicos para ser observado, que é a falta de energia, o cansaço, as dores crônicas, o aumento de peso ou a perda de peso excessivo também, né? Um ou outro. E temos depois as relações intersociais, que aí já vai gerar interferências nos relacionamentos, né? A falta de prazer, a solidão, a perda da libido. Então, sim, são N fatores para a gente observar, e isso tem que estar, no mínimo, estabelecido por 2 semanas, ininterruptas, tá? Então, assim, não é porque eu tô hoje um dia mais triste, mais cansada,
com vontade de ficar um pouco mais sozinha, que quer dizer que eu tenho depressão. Mas se isso é contínuo, se esses sintomas reunidos persistem por mais de 2 semanas, daí a gente já precisa observar, tá? Então, isso seria, né, as causas visíveis para a gente montar um diagnóstico de depressão. Mas o que é a depressão? Se é uma doença, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, quer dizer muitas coisas. Quer dizer que tem uma alteração cerebral. O nosso organismo, ele não está funcionando de uma maneira normal, como quando a gente não tem depressão. Com depressão, o que acontece? Diminuição cerebral. A gente tem alteração nos nossos neurotransmissores, né? Então, assim, menos serotonina, que vai nos dar as respostas às ameaças, né? Menos noradrenalina, que vai dar o nosso nível de energia, de motivação, de querer fazer as coisas, por isso que a gente não quer fazer as coisas, porque o nosso cérebro não está balanceando isso, a gente não tem aquela compensação, aquela coisa boa, gostosa, aquele prazer de fazer as coisas que normalmente a gente sentia, e uma diminuição na nossa dopamina, ou seja, a gente fica menos concentrado, a gente sente menos prazer nas coisas que sentia antes. Ou seja, de novo, a gente tem uma alteração física, a gente tem uma alteração corporal quando a gente está com a doença. Por isso que é importante procurar ajuda, por isso que é importante procurar um tratamento. Nem sempre a gente vai precisar da medicação, mas se a gente já está num nível moderado a grave, muito provavelmente a gente precisa também de uma ajuda de um psiquiatra, que vai entrar junto com a terapia. Os dois sozinhos não andam legais. A gente precisa, a depressão é uma doença multidisciplinar, né? Porque ele trabalha o todo do indivíduo. Então, não vai adiantar só a terapia ou não vai adiantar só a medicação, né? Mesmo porque a medicação, ela demora em média de 2 a 3 semanas para fazer o efeito. E ela tem muitos sintomas que causam na pessoa. A boca seca, a perda da libido, tontura, dor de estômago, né, alteração no sono. Então, até que o psiquiatra consiga ajustar a dose, ajustar o remédio certo para aquele organismo, demora até fazer o efeito. Então, imagina, alguém que já tem todos aqueles sintomas ruins de sentir, né? Aí toma um medicamento por 2 ou 3 semanas, mantém os seus sintomas e ainda tem mais esses efeitos colaterais. Então, assim, a probabilidade de desistir tanto do remédio quanto da terapia é muito grande. Então, a gente precisa ter o auxílio da família, dos amigos, né, da pessoa mais próxima, para dar essa motivação de continuar. Thaís, deixa eu só contribuir. Agora fiquei pensando numa coisa que quando tu falou isso, né? Que muitas frases, né, que as pessoas dizem, às vezes tentando ajudar. Eu até anotei isso para comentar com vocês. Eu anotei algumas frases, mas vocês com certeza devem conhecer muitas outras mais ainda, né? Quem tenta se matar é louco. Ah, mas tu nem tem problema. Ah, mas é só ficar feliz. Te entrega a Deus. Mas tu é da igreja, como é que tu pode ter esse tipo de sentimento? Exato. E às vezes as pessoas falando isso acabam atrapalhando ainda mais, né? Exato. Então as pessoas acabam querendo ajudar de maneira incorreta por não conhecer o que realmente é, né? Então, assim, não é uma falta de prazer nas coisas, aliás, é uma falta de prazer nas coisas, mas não é por vontade própria, é por uma alteração física, hormonal, química de todo o teu organismo, né? Então, assim, por que acreditam em outras coisas? Quando a gente fala que tá com enxaqueca, né, com azia, com dor de estômago, e aí isso é compreensível, né? Ah, não, então se está com enxaqueca, vai para um quarto escuro, né? Toma um medicamento, fica mais sentadinho, fica quieto, sem barulho. Daí tem essa atenção e essa compreensão.
Então, da mesma maneira, a gente deve ter com a depressão. E já que tu trouxe também essas outras questões que as pessoas falam, eu queria ressaltar aqui o porquê que a gente está falando da depressão, né? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda doença que causa mais mortes entre jovens de 15 a 29 anos, né? E qual é a primeira? Sabe me dizer? Vai, Eric, essa é contigo. Peraí que eu travei aqui, sem querer. A gente perde... Posso estar falando... Não, a gente perde mais jovens nessa faixa etária para acidentes de trânsito. Então, de doenças, realmente, a depressão, ela está no primeiro lugar do ranking, né? É a segunda principal causa de morte. A primeira é acidentes de trânsito. Então, assim, o quanto é importante isso, né? O quanto é importante a gente falar de depressão para depois entrar no fato do que causa uma depressão quando ela já está a nível avançado, né? Temos, não sei se isso vai vir na próxima, acho que eu vou parar por aqui e deixar meus colegas contribuírem um pouco, senão só eu falo. Não, engraçado que a Thaís estava comentando, e eu vejo muito isso em aula, né? Que é a questão histórica, que a depressão, as mulheres que tinham, os homens ou qualquer outra pessoa, eram largadas nos antigos hospícios, né? Então, não se tinha um certo cuidado ainda. Então, a gente foi aprendendo com o tempo, né? Por mais que ainda se tenha. E eu digo, por favor, jovens e qualquer outra pessoa, parem de deixar mais carinhoso a depressão, deixar mais carinhoso o suicídio, por favor. Isso, como a Thaís disse, é um caso extremamente sério, e procurem especialistas, procurem amigos, procurem padres, procurem quem vocês né, têm mais afinidade, mas procurem alguém para que vocês tratem, para que a gente trate, né? Aproveitando, eu tive um indício de depressão, eu faço terapia há 1 ano e meio, e aí minha terapeuta comentou comigo que eu estava no início de depressão e tal. Então, como eu entendo um pouquinho, né, não tanto quanto, né, mas um pouquinho melhor, eu tipo, pô, como assim eu tô com depressão? E é bem o que a Kelly falou, como assim eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre feliz, eu tô sempre brincando, como assim eu vou ter depressão? Isso não pode, não tá certo. E aí a gente fica se questionando, se duvidando, mas não é da gente. E com essa explicação da Thaís, a gente entende melhor. É a mente, e quando a mente tenta nos sabotar, pode ser que ela consiga, infelizmente, mas a gente é mais forte. É por isso que é considerado uma doença, né? Não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam, né? Sim. Pegando a deixa, então, do Eric, vou passar para a próxima pergunta. Quais os sinais que precisamos ficar atentos e que nos ajudam a identificar alguém ou eu mesmo, ou que eu mesmo, né, preciso de ajuda? Eu acho que eu acabei respondendo já a segunda, trazendo os principais sintomas da doença, né? Então, os sintomas são os principais sinais que a gente precisa observar, né? Que é aquilo que eu coloquei ali, que é o humor, a alteração do humor, que aí vem a tristeza mais intensa, mais tempo sozinho, diminuição do prazer nas coisas que antes tinha e agora não tem mais, né? Diminuição do interesse por fazer as coisas, em participar das coisas que antes tinha e agora não tem mais, né? Isso é o mais evidente porque se refere ao humor, então é o que é externado, o que a gente percebe, né? O que a gente precisa perceber dos sintomas físicos? Se a pessoa aumentou o peso muito rápido ou diminuiu o peso muito rápido, né?
se tem muito sono ou se tem insônia. Isso também é uma das coisas físicas que a gente pode observar. Sobre os pensamentos, aí vem se a pessoa externa, porque também tem pessoas muito fechadas, muito reservadas, que não falam, né? Mas quem fala, se é sempre se criticando, se culpando, né? Se menosprezando, se colocando para baixo, é uma observação que a gente tem que ter, né? E mais um comentáriozinho que eu queria fazer agora, me veio também na cabeça quando tu falou isso. Até a gente mesmo na igreja diz, né? Ai, aquela pessoa tem uma energia ruim, eu não quero perto de mim. E às vezes a gente não se dá conta, né? Que aquilo ali já é um pedido de socorro, né? Exato, exato. Então, por que é importante a gente observar essas coisas e por que isso é tão difícil agora na pandemia? Nós hoje temos a oportunidade de, mesmo que online, estar nos vendo. Então, eu vejo o rostinho da Kelly, eu vejo o Eric, eu vejo a Pri, eu vejo as reações de cada um, né? Não consigo estar olhando aqui para a câmera, né, o tempo todo para fazer a fina lá, bonita, eu tenho que ficar olhando para vocês. E isso é importante também no modo online, tá? Porque assim, ó, eu permaneço com os meus atendimentos online, muitos colegas já atendem presencial, mas eu, em função da gestação, enfim, né, resolvi manter o atendimento online. Mas eu preciso ver quem eu estou atendendo, olhar as suas reações, olho no olho. Aí eu não preciso ficar olhando todas as telas, é uma pessoa só, né? Eu consigo observar se o humor dela estava igual ou não estava igual da outra semana, né? Do outro dia do atendimento. Isso também é válido para a questão de família, de amigos, organizacional, que eu também faço parte, né? Também exerço a função de psicóloga organizacional. Então, assim, é importante, eu peço para a equipe, abram as câmeras para a gente olhar e observar o outro, não para cuidar se qual é o ambiente que ela está trabalhando, né? Se está tudo certo, se os filhos estão correndo, se o gato, o cachorro está passando na frente do computador. Não isso, mas realmente para olhar, porque a gente não consegue esconder por muito tempo o que nós estamos sentindo, né? E é importante isso, a gente frisar, para que isso se mantenha, né? Então, vamos aproveitar que a gente tem, em vez de a gente reclamar, né, que hoje em dia a gente sabe tudo o que acontece nas redes sociais, mas a gente sabe o que a pessoa quer expor, né? Não o que ela não quer, a gente não sabe. Então, vamos aguçar e afinar esse olhar, pelo menos para aqueles que são do nosso convívio, né? Aí eu acho que eu consigo responder um pouquinho disso, meus colegas podem contribuir ali. Pri, consegue abrir o teu áudio? Consigo, agora consigo. Acho que agora eu vou conseguir ficar com vocês. Estou imóvel aqui, nem respiro direito, para não cair nada. Mas acho que é bem isso, assim, acho que são esses pequenos detalhes, né, que a gente tem que estar atento e que esse momento da pandemia está fazendo muita diferença, assim, a gente está tendo que ter um olhar ainda mais atento. Eu imagino que a Thaís, que normalmente já tem um olhar atento nos atendimentos dela presenciais, agora tem mais essa questão, assim, dessa distância, né, e a gente está percebendo muito, assim, das pessoas estarem sentindo falta de dar um abraço, estarem sentindo falta de ver alguém, de tocar, de conversar, né? É muito, a gente está numa situação assim bem complicada e eu acho que esse momento que a gente está tendo é super importante para a gente alertar para essas coisas, para alertar para esse detalhe, assim, para esse refino no olhar de, nossa, mas o Eric não é assim normalmente. Hoje o Eric estava com um olhar estranho, hoje o Eric está diferente, hoje a Kelly hoje está tão animada, porque tem isso também, né? Eu perdi algumas partes aí, não sei se vocês já comentaram, mas tem isso assim também, dos altos e baixos, de daqui a pouco, nossa, hoje tá super eufórica, super alegre, super empolgada. Opa, será que ela tá normal? Será que, né, será que aconteceu alguma coisa que deixou ela assim? Que bacana, mas daqui a pouco não aconteceu alguma coisa, é só uma fuga mesmo que ela tá buscando para esse momento de depressão, né, de querer fugir disso, foi uma forma que ela também, que as pessoas também encontram de disfarçar, né, de tentar se esconder desses sintomas.
acho que também uma maneira da gente observar é ver não só o comportamento, mas o que a pessoa também assiste, né? Quais séries, o comportamento, não sei se eu estou falando bobagem, Thaís, mas me corrige, tá? Mas é séries, a linguagem que ela está usando, porque ela dá indícios de todas as maneiras, né? Ela não vai dizer com todas as palavras, mas ela dá indícios de que algo não está bem com ela. Então a gente é bem o que vocês meninas comentaram, é refinar esse nosso olhar, né? É refinar esse cuidado para com o outro, né? Isso é importante. Aliás, assim, ó, a Organização Mundial de Saúde, a Associação de Psiquiatria, eles possuem um acordo com a mídia justamente para a gente não evidenciar as mortes por suicídio. Por isso que ainda esse tema é tabu. O que seria não evidenciar? Há poucos dias, poucas semanas, eu participei de uma videoconferência só com a minha área da psicologia sobre o tema suicídio, né? E aí, assim, ó, uma das explanadoras, ela era doutorado nesse assunto, e o trabalho de doutorado dela foi com uma cidade no interior do nosso estado, do qual tinha um índice muito elevado de suicídio. Tem um índice muito elevado de suicídio. E aí, nas escolas, esse tema é abordado, enfim, né, nas famílias. E aí, numa contação de histórias para a criança da educação infantil, a professora foi contar a história do patinho feio. E aí, falando para as crianças, esse patinho estava se sentindo deixado de lado, excluído, como a gente já conhece a historinha. E aí, a professora indaga as crianças, o que esse patinho feio deveria fazer? E uma das crianças responde, ele devia se matar. Como se fosse uma coisa normal, por ser tão abordado e de maneira incorreta, né? Por isso, antes da nossa live iniciar, a gente conversou um pouquinho e expôs um para os outros essa preocupação de trazer esse tema com responsabilidade. E é por isso que existe esse acordo com a mídia, né? Quando se fala disso, procura não se evidenciar o tipo de morte que foi, né, como foi realizado, onde foi realizado, justamente para não interferir nessas pessoas que já estão com pensamentos suicidas, né? Porque daí, quando a gente vai falar de suicídio, a gente vai ter também alguns níveis, né? Se a pessoa já pensou nisso, se a pessoa já idealizou isso, ou se a pessoa realmente já veio a tentar isso, né? Aí temos esses níveis a serem observados. E aí entra o que o Eric disse, a importância de saber o que eles estão assistindo, ouvindo, porque a gente sabe que, apesar de ter esse acordo, ainda tem muitas coisas de fácil acesso para esses jovens, esses adolescentes, né? De como fazer isso, ou de filmes, de séries que trazem isso. Né, um muito comentado e muito conhecido é aqueles 13 porquês, né, que tem na Netflix, e que hoje já está na 3ª temporada, só que de tanta movimentação que gerou, tanto na parte médica quanto de pais, enfim, a cena que tinha na 1ª temporada foi retirada do seriado, né? Então, assim, para ver que isso realmente é, sim, muito importante. E quem conhece, quem está nesse mundo, se vai assistir a série, por exemplo, eu precisei, claro, na época estava atendendo vários adolescentes também, é realmente muito pesado, porque mexe com coisas que eles estão sentindo. Se é pesado para a gente, que está bem resolvido, né, que não está passando por essa fase, se mexe de uma maneira assim ruim, né? Se deixa desconfortável com algumas situações, imagina para quem está vivendo aquilo. É uma identificação muito maior, e aí é onde mora o perigo, né? Então, assim,
Aí as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo querem ser o mais top possível. Então, assim, as músicas do contexto são músicas que foram feitas, que foram tocadas por pessoas que cometeram suicídios, né? Eram músicas que foram feitas e tocadas, cantadas por pessoas depressivas, né? Diagnosticadas depressivas. Então, assim, é tudo muito pesado. E isso a gente precisa observar realmente. Se a pessoa está passando por um momento difícil, não dá para assistir uma série dessa sozinho, né? Ou para ouvir músicas assim tão melancólicas sozinha, que pode ser um gatilho para acionar aqueles pensamentos que já estavam ali. Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha nos comentários. Vou pedir ajuda aí dos meus parceiros, que nem todos estão aparecendo para mim. Então, vou ler aqui, ó. A Ju Farias colocou: não tem como controlar os sintomas. Deixa eu ver aqui. Ó, o Fabrício, lá de Porto Alegre. Fabrício. Que sente falta de motivação, tristeza, vontade de ficar isolado. Ó, a Daniela está perguntando o que nós, familiares de pessoas com depressão, podemos fazer para ajudar. Pois a gente vai tentar responder essa, então. Continua, Eric? Continuo. Tem o Anderson ali que comentou que a gente vive numa romantização do suicídio, né? Que é o que eu estava comentando antes um pouquinho. Veio também uma pergunta para a gente, acho que já abrindo as perguntas, mais para a Thaís, se as cidades com maior índice de suicídio no RS tem a ver com os agrotóxicos das lavouras de fumo. São Lourenço do Sul, a cidade na minha família, tem um estudo sobre isso lá. E aí isso me chegou no privado e aí a pessoa pediu para compartilhar. Daí, se puder responder com mais propriedade. Tá, assim, ó, 79% dos suicídios, eles ocorrem em países de baixa e média renda, tá? Então, assim, isso já são estudos comprovados que a Organização Mundial de Saúde divulga. Então, assim, a ingestão de pesticidas é um grau muito alto, e a gente vai ter isso nas lavouras, né? Claro que em São Lourenço do Sul, eu realmente não sei, aí eu precisaria estudar sobre, se já tem isso publicado, divulgado, né? Eu sei que são muitas cidades do Rio Grande do Sul com uma incidência bem alta, né, de suicídios. Mas a gente tem poucos estudos ainda nessa vazão, assim. Pode ser por agrotóxico, sim, da lavoura, porque a gente já sabe que a maioria de média e baixa renda é por pesticidas, né? Então, pode ser que São Lourenço do Sul esteja dentro dessa avaliação. A gente tem pena que eu não trouxe para vocês, eu não lembrava que a gente podia colocar na tela. A gente tem um mapa divulgado pela Organização Mundial de Saúde com os pontos de maiores índices, tanto dentro do Brasil quanto do mundial, né, a nível mundial. O que mais que a gente pode trazer sobre isso? O Eric até falou um pouquinho, né, que muito a gente tem isso na teoria da parte antiga, de que eram mais em mulheres, da parte da histeria, muito provavelmente, que tu tá vendo em Freud, né? Então, assim, graças a Deus a gente já não tem mais esses manicômios, como a gente chamava, né? Hoje em dia, ele é o tratamento da doença é de fácil acesso, assim, a maioria das pessoas. Mas o que a gente ainda tem de levantamento, ainda indo pela pergunta do amigo do Eric, é que sim, a gente tem mais relatos, mais dados coletados, né, de suicidas serem
dessa faixa etária que eu já trouxe, de 15 a 29 anos, de idosos acima de 75 anos, né? De homens, a maior parte desse relatório, divorciados, viúvos, solteiros, profissionais da área de saúde, vem também nessa listagem, desempregados e ateus também estão dentro dessa lista da Organização Mundial de Saúde. Então, eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho disso, não que a gente não tenha pessoas que se encaixem em outros perfis, né? Como casados, como mulheres, né? Como quem tem alguma religião, tá? Mas o maior índice ainda está nesses que eu coloquei agora. Mais uma pergunta aqui, olha, pessoal, que surgiu. A Ju perguntou assim, ó, com medicação e tratamento, existe um tempo certo para se curar da depressão ou depende muito de cada caso? Ótima pergunta. Porque, assim, nós 4 aqui, né, que eu só estou vendo, nós 4, não sei quantos estão acompanhando a gente na live. Tu tem ideia, Kelly, de quantos tem uns 40. Tá, então 40 assim, entre nós, entre as 40 pessoas, será que a gente consegue, assim, colocar nós todos dentro do mesmo barquinho, com as características iguais, os gostos iguais, as vontades iguais, os sonhos iguais? Não, né? Por isso que é importante a gente lembrar disso. Nós não somos iguais. Nem irmãos gêmeos têm a mesma impressão digital. Quiçá pessoas que vivam com famílias diferentes, com criações diferentes, né? Então, não temos um tempo específico, correto e certo para dizer de tratamento, né? A gente tem um tempo mínimo de 6 meses de tratamento, né? Mas a alta vai depender de diversos fatores, né? Tanto do próprio organismo da pessoa de responder àquela medicação, quanto do organismo da pessoa de ter força para se manter no tratamento direitinho, né? Quanto a ajuda, o meio, quanto tempo ela dedicou, ela conseguiu fazer a terapia. Então, tudo isso vai contribuir para a melhora dela. Então, a gente não tem um tempo definido. Cada um vai ter o seu tempo, né? Às vezes, a gente consegue tirar essa medicação com menos de 6 meses, quando é um caso moderado, né? Às vezes, a gente precisa levar até um pouquinho mais de 1 ano, para depois começar a retirar a medicação. Às vezes, quando é um caso leve, a gente consegue tratar em menos de 1 ano e sem medicação. Então, depende muito de cada organismo e de cada pessoa. Sim. Acho que só é importante, só para complementar, já que a Thais estava falando na questão da medicação, a importância da pessoa não parar a medicação sozinha. Né? Eu acho que agora eu tô legal, não preciso mais, e não vou mais tomar, né? Porque eu tô bem. Então, existe toda uma forma, um protocolo de ir parando essa medicação, de ir fazendo esse acompanhamento com o psiquiatra, que é o médico que prescreve, com o psicólogo que acompanha esse paciente. Né? Então, é bem importante essa consciência, assim, também, de não parar a medicação de um dia para o outro. Porque aí tu não vai estar tendo o resultado, né, lá no final que tu precisa, que tu merece, porque a gente merece, né? E aí, Thaís, tem uma pergunta que aí é bem de terapia, eu acho que é bem importante a questão do terapeuta nesse sentido, da Neiva, que pergunta: quando a pessoa está com depressão, mas não aceita tratamento, o que se faz? A gente teve um caso próximo, assim, e foi bem difícil, assim, até a pessoa, até hoje ela toma medicação, mas ela internalizou que é para estresse, que é para o estresse, e ok, é para o estresse, continua tomando, para nós tá legal, né, mas é toda a família muito próximo, né, a família tem que estar próximo, tem que ter, daqui a pouco a família, eu entendo que daqui a pouco a família procurar um terapeuta para saber como lidar com essa situação, eu acho que é importante também, né, de como abordar melhor essa pessoa,
Não sei se tu concorda se seria esse o caminho, assim, mas é o que Exato. eu enquanto enfermeira, Sim, enquanto né, familiar de alguém que teve essa situação, entendo, assim, não aceitava, não é depressão, não tô depressiva, mas vai então conversa com o psicólogo, né, e aí o psicólogo encaminhou para o psiquiatra, enfim, e tem muito aquele estigma do não vou consultar com o precisar de viver melhor, né, eu acho que a Sim. busca pela terapia é pelo viver melhor, né, pela exato, terapia e o exato. tratamento é o viver melhor, é ter a felicidade que tu merece, que tu tá aqui para ter, né. Tem uma pergunta que já encaminha para nossa próxima também, ó, que diz assim: ocupar a mente. Será? Ocupar a mente. Estão me ouvindo? Sim. Ocupar a mente aprendendo coisas novas pode ajudar no tratamento da depressão? E aí eu queria que vocês dessem dicas, né, de como prevenir, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? Tá. Só retomando ali o que a Priscila falou, sim, é bem por aí, né? Às vezes a gente precisa abordar essa pessoa que precisa de um tratamento de maneira diferente, né? Comendo pelas beiradas, como nós gaúchos costumamos dizer, né? Então, assim, infelizmente, muitos é por negação, muitos é por culpa, por realmente achar ainda que psicólogo trata de louco, que psiquiatra trata de louco e que eu não sou louco, né? Infelizmente tem sim isso ainda. E quando é um adulto ou um idoso, então é mais difícil ainda da gente conseguir tirar isso, esse tabu. Então, é uma estratégia da família, do cuidador, dos filhos, enfim, de quem estiver próximo, sim, abordar de outra maneira, né? Não, então vamos lá para ficar bem, para esse estresse passar, para tu não ficar tão nervoso, né? Eu conheço casos que até inventaram que era um outro tipo de atendimento quando chegaram na minha sala, que não era uma psicóloga que ia falar com eles, né? Então, assim, se usa de todos os artifícios para conseguir ter pelo menos esse primeiro contato, porque às vezes é só uma vergonha, uma timidez, né, uma não aceitação, e que daí o terapeuta consegue quebrar, às vezes, no primeiro contato. Nem sempre, né, porque também é uma construção diária, essa conexão entre um e outro, né, entre paciente e terapeuta, assim como entre o paciente e o psiquiatra. Eu acho que é por aí, então, né, e tentando outras maneiras, e se não conseguirem de qualquer jeito, um dos caminhos que tu citaste, eu também acho muito importante, porque às vezes o familiar ou a pessoa mais próxima dessa que está doente precisa também de cuidado. E geralmente não tem esse olhar, né? Então, se ela está conseguindo se cuidar, ter a atenção para ela, vai conseguir também voltar a atenção para outra pessoa, né? Vai conseguir desenvolver novas habilidades, de repente, para fazer o manejo dessa pessoa e aí conseguir levá-la para o tratamento, né? Vou deixar eles responderem, então, essa, e aí eu complemento, pode ser? Essa do que a gente pode fazer, né? Dicas de como prevenir. Dicas. Eric, quer começar? Pode ser, não tem problema. Achei que tu ia comentar. Tá bem. Acho que não tenho propriedade, mas acho que fazendo uns exercícios físicos, né? Buscar buscar tomar um banho de sol, sair na rua, passear com o cachorro, né? Nem que seja descer ali embaixo no apartamento, né? Conversar com o vizinho, talvez. Acho que essa seriam umas dicas assim, socializar, né? Por mais que muita gente não queira socializar, acho que socializar, chamar os amigos, fazer ligação por Face, por WhatsApp para conversar,
para dizer como está se sentindo. Acho que nessa linha, assim. Fazer uma pergunta. Alimentação, exercício físico, esse tipo de coisa pode ajudar? Pode ajudar. Pode ajudar. Pode ajudar porque te ajuda a liberar outras substâncias no teu organismo que vão te dar ânimo, que vão te dar energia, que vão te dar alegria, né? Substâncias químicas, enfim, já que a depressão mexe nas substâncias químicas, como a Thaís falou lá no começo. Então, o exercício físico vai te dar esse prazer, vai te dar... por mais que a gente tenha exercício físico, eu não gosto de fazer, mas aos poucos tu vai pegando o gosto, né, pelo exercício físico e ele vai te ajudando nesse sentido. Eu acho que uma outra coisa que vale a gente trazer também, que a gente tem visto muito nesse período de pandemia, e aí eu vejo assim, de amigos mesmo, é a questão da meditação, né, que ajuda bastante na questão do relaxamento, a meditação, né, que eu estava comentando, a questão do relaxamento, que te ajuda a organizar um pouco as ideias, né, naquele momento que daqui a pouco tu tá mais estressado, tu tá mais depressivo, né? Mas não... Acho que a Pri caiu. Acho que pegando essa linha da Pri, assim, acho que artesanato ajuda bastante, né? De repente começar a pintar, desenhar, fazer algo que goste, né? Acho que muito nessa linha. Sim, então, pegando o gancho do Eric e da Priscila, voltou. Sim, é muito importante descobrir o que te faz bem, né? Então, assim, as redes sociais, elas estão aí, mas elas precisam nos ajudar. E, de certa maneira, para quem está num período difícil, ele pode vir a atrapalhar, porque daí eu olho a grama do vizinho lá, é muito mais bonita, muito mais verdinha, a vida é muito mais feliz, né, do que eu estou vivendo, do que eu estou passando. E isso a gente precisa lembrar sempre, né, tá, mas a gente posta foto quando tá doente, a gente posta foto quando tá triste, a gente posta foto quando tá cansado, né, não, então, assim, lembrar do que te faz bem não quer dizer que vai ser a mesma coisa que faz a Priscila bem, que faz o Eric bem, né? Então, assim, a meditação que a Pri trouxe é muito importante e é uma das práticas, inclusive, de muitas terapias, né? Exercícios de relaxamento, exercícios de respiração. Então, o que é importante? Começar por esses exercícios de relaxamento, de respiração, entender o teu corpo, mudar o foco dos teus pensamentos, né? E isso a terapia ajuda. Aí te direcionando para depois dar o segundo passo, que aí seria o exercício físico, né? Não adianta a gente tirar uma pessoa da cama, né, que está num grau elevado de depressão, que realmente a gente já viu, já debateu o quanto isso acomete fisicamente, e dizer, não, mas vamos caminhar, vamos dançar, vamos... Não, a pessoa não está fazendo porque não quer, não está fazendo porque tem dor, porque aquilo faz mal para ela, né? Então, o exercício físico, ele é muito importante, sim, porque ele vai te gerar várias conexões que vão te dar prazer, né? E que não estão sendo acionadas nesse momento, mas ela precisa ser acompanhada, ser trabalhada, né? Ser combinada com essa pessoa, né? Então, assim, exercícios físicos, descobrir o que gosta, daí pode ser ler um livro, assistir uma série, fazer um artesanato, rezar, né? Orar. Então, assim, cada um vai descobrir onde vai se relaxar, onde vai descobrir ter um prazer, onde é uma coisa boa, não pode ser uma coisa que te force. No início pode ser meio mecânico, assim, mas depois o nosso cérebro ele acostuma, né? Mesmo porque a gente demora de 2 a 3 semanas para gravar um novo hábito no nosso organismo,
né? Para que o nosso cérebro identifique aquilo como um novo hábito. Então, a gente tem que, durante aquele período, ainda dar uma forçadinha no nosso organismo para fazer aquilo, depois vai embora. Uma pergunta bem pertinente aqui, eu acho que bem válido ainda a gente ainda responder essa. Ó. É certo afirmar que a depressão pode ser causada por um tipo de trauma? Se sim, o tratamento das memórias traumáticas seria uma opção? Sim, sim, a depressão ela pode vir de várias maneiras, tá? Ela pode ser genética, ou seja, se meus pais, meus avós tiveram depressão, eu tenho 30% de chances a mais de quem não tem pais ou avós que sofreram esse transtorno, tá? Então, ela pode ser genética, ela pode ser hormonal, ela pode ser através de alguma doença, outra doença adquirida, daí eu não consegui lidar com tudo isso, e aí me causou esse transtorno, e ela pode ser, sim, através de traumas. Traumas físicos, traumas psicológicos, por isso que a gente tem a depressão pós-parto, a depressão pós-morte, né, e que pode sim, e aí, claro, a terapia entra para que a gente entenda esses pensamentos, né, para que a gente se compreenda, se desculpe e principalmente ressignifique tudo isso, né? Então, assim, tem várias linhas de terapia que vai ajudar isso. Isso também é algo que tu vai ter que descobrir o que vai te fazer melhor, né? A terapia, eu sigo a linha da cognitivo-comportamental, que é justamente essa, entender o que você pensa, porque através dos nossos pensamentos a gente age, né? Temos as nossas ações. Então, se a gente entende, identifica, ressignifica, a gente também muda as nossas atitudes, né? Mas é uma terapia que tende a ser mais breve do que outras, mas aí cada um vai se identificar com uma linha, né? Isso também é uma escolha muito pessoal. Acho que uma última dica, então, Eric, tu quer falar sobre o Telepase e CVV? Posso falar sim. Para o pessoal, então. Sim, aproveitando, tem o CVV, se vocês tiverem dúvidas ou conheçam alguém, né, que está com depressão ou sintomas, ou até mesmo você mesmo que está assistindo a gente, tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é o número 188. Lá são todos psicólogos ou estudantes de psicologia que vão te atender bem, que vão te escutar principalmente, e que vão saber lidar com o que tu está passando nesse momento. Então, se tu ficou com dúvidas, se tu ficou, tá se sentindo meio assim, com vontade de ligar, liga, não tem nenhum problema, é 24 horas, o número, volto a repetir, é o 188. O Diego até colocou aí, tem o site, tudo direitinho, então pode ligar, pode... o sigilo é fundamental, né? Não precisa dizer, mas a gente fala igual. Então, o sigilo é fundamental, nada vai sair de lá, ninguém vai passar por ti na rua, pode ficar tranquilo, pode ligar sem medo. E é isso. Thaís, quer falar sobre mais alguma coisa? Só reforçando do CVV, na verdade, não são só psicólogos e estudantes de psicologia, mas qualquer um pode se dispor, mas passa por um treinamento para isso. Então, são todas pessoas treinadas e especializadas que passaram por um crivo para que possam fazer esse manejo com as pessoas. Então, de repente, para quem nunca fez terapia, não vai ser uma sessão de terapia, mas vai ser uma experiência, assim, de tu se colocar, né, ou colocar as tuas aflições e receber esse primeiro atendimento, esse primeiro manejo que a gente chama, né? Então, às vezes, dependendo do horário, ou a pessoa está sem dinheiro, ou não sabe para quem ligar, não tem um suporte,
enfim, por N motivos, né, não consegue ir até um psicólogo, ir até um médico, pedir ajuda, não custa ligar, né? Esse número, ele é gratuito, né? Eles realmente é o centro que trouxe, que conseguiu trazer para nós o Setembro Amarelo, né? Todas as campanhas partem deles, e por ser gratuito, já tem um grande acompanhamento governamental, né? Então, assim, a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto é legalizado, né? Responsável por esses atendimentos. Então, realmente vale a pena a gente divulgar, né? Para quem precisar de um acesso assim, sabe que pode contar. Ô, Kelly, a gente só não conversou, eu sei que a gente deve estar finalizando já, né? E como a live provavelmente, não sei se tem apenas assinantes, né? Apenas católicos, mas a grande maioria muito provavelmente é, né? Então eu acho que só vale ressaltar, a gente afirmar aqui, né, para todos, que isso não é fraqueza, né? Não é coragem, é desespero quando a pessoa chega a cometer o suicídio. E quando isso acontece, ela geralmente já tem estudos que mostram que afetam de 6 a 7 pessoas próximas, né? Então, assim, por isso que é um tema de saúde pública, né? Por isso que é um tema de multitarefas, porque nós somos né? Como eu já disse aqui algumas vezes, nós temos N questões, né? Então, assim, é um todo a ser tratado, é uma vida que mexe com muitas outras vidas, né? Então, assim, se a cada... Isso a gente tinha estudo até o ano passado, gente, antes da pandemia. Nós sabemos que são mais de 1 milhão de pessoas que morrem por suicídio, que são 32 brasileiros por dia que se suicidam. E por que eu perguntei se a maioria era assinante, se a maioria é da igreja aqui nessa live? Justamente para a gente reforçar que não é porque nós somos católicos, não é porque nós perseveramos em alguma religião que nós não podemos ser acometidos por essa doença, né? Então, assim, vamos prestar atenção no irmão, vamos prestar atenção nos nossos grupos, né? Porque, assim, não é porque nós estamos no meio que nós somos imunes, mas a religião, a fé das pessoas ajudam e muito nos tratamentos, né? Então, a gente já tem pesquisas disso, não só no tratamento do transtorno depressivo, mas em tratamentos de câncer, né, tratamentos oncológicos, a gente tem diversas pesquisas onde quem tem fé, né, geralmente se cura ou mais rápido ou de maneira melhor do que quem não tem. E a gente viu lá, como eu divulguei na pesquisa, que a maioria também dos suicídios tá os ateus, não que não tenha pessoas que creem, né, que cometem isso, mas a maioria é quem não tem onde crer, onde se apegar. Então, eu só gostaria de dar uma finalização com esse que a gente não tinha abordado ainda, né? Verdade, bem lembrado. Queria só lembrar também que em maio desse ano, em função da pandemia, a Arquidiocese de Porto Alegre lançou o Telepaz, que é o serviço de escuta e oração da Arquidiocese de Porto Alegre. Então, mesmo que tu não seja católico, claro, né, a Arquidiocese disponibiliza esse serviço, o telefone está na tela, é o 3320-3800, tem informações no site da Arquidiocese também, com os horários de funcionamento, eu até tenho aqui, é das 9 às 12, das 15 às 19 e das 20 às 23. E está disponível também esse número para ligar, conversar, quero que alguém faça uma oração comigo, né? Então, tem esse serviço da Arquidiocese também que está disponível desde 18 de maio, se eu não me engano, foi que foi lançado na Arquidiocese, bem em função da pandemia, entendendo o momento que a gente está vivendo, que as pessoas sentem falta de ir à igreja, que as pessoas sentem falta dos seus convívios, de grupos, de família, enfim,
Então, a Arquidiocese teve essa sensibilidade aí, essa disponibilidade desse número para estar apoiando também os irmãos. Né? Acho que é bem, bem importante também. E eu queria aproveitar só um minutinho para comentar a respeito de um site, não sei se há uma plataforma, na verdade. Não sei se a Thaís conhece, a gente acabou não comentando antes, que é uma plataforma digital de terapia, com mais de 100 profissionais de terapia, é o Zen Club. Não sei se tu já conhece, Thaís, e que eles disponibilizam tem diversos cursos, agora não é mais entrevista, né, podcast, e tem disponível no site deles, nas redes sociais deles, tem um curso bem bacana que eles lançaram agora em setembro, sobre o autoconhecimento. São 5 módulos o curso, acho que vale a pena dar uma olhada. Dei uma olhada hoje de tarde no Instagram deles. Tem bastante conteúdo para a gente conhecer um pouco mais, né? Saber um pouco mais como lidar. A gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, com certeza, né? Para tentar ajudar um pouco mais. Então, tem diversos materiais aí de fontes boas na internet que a gente pode estar utilizando. Eu conheço meu irmão trabalha com eles, então acho que vale assim, eu até brinquei com ele, eu vou falar, vou fazer propaganda da firma na live, esse aí mesmo, zenclub.com. Então aproveitem, tem bastante conteúdo bacana lá, tem uma live, um podcast com o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, então tem bastante coisa bacana para a gente se ressignificar, né, como a Thaís comentou antes, da importância da gente ressignificar. Então, pessoal, como o pessoal disse aí, com certeza a gente ficaria aqui por horas e horas falando, porque a gente não conseguiu nem sequer abordar tudo o que a gente gostaria e nem responder todas as perguntas, né, que bombou aí o nosso chat. Então, queria agradecer a presença de cada um de vocês, né, Priscila, Eric, Thaís, pela disponibilidade mesmo, e agradecer todos que tiveram presentes aí na live, comentaram, compartilharam, e vocês viram, então, que ferramentas não faltam para ajudar, né? Então, o quanto vocês se sentirem à vontade ou de procurar um amigo ou de ligar para o Telepaz, 3320 8800 ou o 188. Então, mais o site que a Pri comentou agora, então temos muitas ferramentas aí para começar a dar o primeiro passo, né? Que eu acho que é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente se propôs a falar desse assunto tão complicado e difícil, para que a gente se atente a todos que estão à nossa volta e com os nossos próprios sentimentos também, né? Como a Thaís disse, não estamos imunes. Então, se vocês quiserem se despedir aí agora. Vou começar, então. Gente, obrigada pela participação de todo mundo. Foi um momento muito bacana, apesar da internet não ter colaborado muito. Mas foi um momento muito bacana de partilha, a gente pôde aprender muito, com certeza. Né? E é uma coisa que faz a gente ir atrás também, né? De se informar, de saber mais. É muito bacana esses momentos que Deus coloca na vida da gente, né? De convidar, como a gente falou lá no começo, né? Da gente poder estar aqui partilhando e aprendendo muito. Porque o ser humano é uma coisa, é uma perfeição de Deus, né? Uma obra perfeita de Deus. Mas a gente tem que estar sempre aprendendo a lidar com essas coisas, né? Com essas coisas do mundo que vêm para a nossa vida. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada por esse momento, que a gente possa sempre conversar sobre isso, não só em setembro, né, que a gente passe a falar mais sobre isso para poder ajudar mais e mais pessoas, que tenha servido de ajuda para alguém, enfim, né, como Deus quer. Não deixem de ligar para o CVV se precisarem, né, antes de pensar em qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, tem esses canais de ajuda. 188 é fácil de ligar, é gratuito, então não deixem de procurar ajuda. A vida vale muito e a tua vida vale muito, a vida de todos nós. É muito importante para Deus, é muito importante para alguém, é muito importante para ti. Salve Maria.
Eric vai se despedir, Thaís? Posso falar. Agradecer pelo convite, né? Por vocês terem aceito também esse convite feito pelo Vicariato de Porto Alegre, de terem aceitado. Obrigado pelo pessoal que está aí fazendo perguntas, que é igual a Pri falou, se pudesse a gente ia ficar a noite toda e ia faltar ainda assunto, porque é um assunto tão importante, né? Então, refaço muito as palavras da Pri, se precisarem, liguem para o CVV, mandem, me chamem, tem meu WhatsApp, quem tem, enfim. Muito obrigado pelo convite, e acho que é isso, só reforçando, a nossa vida vale muito, a tua muito mais ainda. Então, não se deixe abater, não se deixe entristecer, porque a gente sabe que juntos a gente é muito mais forte. É isso. Salve Maria. Pessoal, mais uma vez, então, obrigada por me aturarem, né? Eu sei que o meu rostinho está por aí bastante já, nesse último mês, principalmente. É um prazer, né? Sempre estar com vocês, mesmo que seja conectado, mas que passe isso logo de uma vez, para eu ir lá comer uns quitutes na casa da Kelly como a última reunião, né? E podem contar comigo sempre, né? Estou à disposição de vocês também. Lembrando mais uma vez, como os meus amigos já falaram, né? 188 se precisar, Telepar se precisar, entre em contato com um amigo, com um familiar, com quem vocês se sentirem mais confortável, né? A tua vida sim vale a pena, né? Nós estamos aqui para ajudar. Não é ausência de felicidade, é ausência de vitalidade, e isso a gente pode arrumar, pode consertar e pode voltar a ter uma vida saudável e cheia de alegria. Isso aí, grande beijo. Bom, pessoal, tudo que eu disser aqui vai parecer chover no molhado, né? Depois de tudo que eles já disseram. Mas numa conversa com uma amiga pelo WhatsApp, ela me contou de um vídeo que ela viu de uma mãe e um filho, uma conversa de uma mãe e um filho. E o filho perguntou para a mãe: mãe, qual é o sentido da vida? E aí a mãe disse assim: é tu. Vocês já pararam para pensar que o sentido da vida para Deus é tu? O sentido da vida para muita gente é tu. Então, antes de tu pensar em fazer qualquer coisa, busca ajuda. De qualquer forma que seja. Vocês viram aqui quantos caminhos nós mostramos, né? Então, a vida vale muito. Salve Maria. Não te sinta sozinho, ouça agora com carinho tudo que temos pra dizer e não demora. Todos juntos nessa hora, mesmo de longe vamos nos ver. Você que está triste por dentro e que sofre por medo de não conseguir conter seu coração, lembre que eu estou aqui e que é só me pedir para afastar a solidão. É só me dizer que devo fazer. Vamos juntar as mãos e pro Cristo orar. Ó nossa Mãe Santa, vem nos confortar e acalmar essa dor.